Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra do GoRN. Eu sou Raquel Maciel e sou gerente na incubadora Inova Metrópole. Agora teremos uma palestra com Rodrigo Romão, com o título de Empreendedorismo. Rodrigo é administrador, especialista em gestão de projetos e mestre em gestão da informação e do conhecimento. E, além disso, ele é diretor do Parque Tecnológico Metrópole Digital da UFRN. É com você, Rodrigo. Obrigado, Raquel. Olá, você que está aqui comigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É o nosso querido GoRN. Dessa vez aqui a gente vai estar falando sobre um tema, talvez seja a primeira vez que você tenha ouvido falar sobre esse empreendedorismo, essa palavra nova, mas você vai ver que é algo que está muito conectado com a temática aqui do nosso evento, que é tratar de empreendedorismo, de inovação, de tecnologias, tá bom? Vou colocar aqui a minha apresentação para vocês irem acompanhando comigo. Imagino que eu esteja apresentando para vocês. E essa é a palestra Empreendedorismo, né? E aí, pessoal, eu queria começar perguntando para vocês, pode escrever aí no chat, diz aí se sim ou se não, se vocês já passaram por uma máquina da verdade, conforme nosso amigo Homer Simpson está passando aqui neste vídeo. Então, escreve aí se sim ou se não. Aqueles que já passaram vão passar novamente, e aqueles que não passaram vão passar pela primeira vez, tá? Essa nossa apresentação aqui, ela está embarcada com uma inteligência artificial. Ela vai conseguir medir aí, baseado na conversa de vocês, o grau de veracidade das respostas, tá bom? Então eu queria começar perguntando aqui para todo mundo, e aí vocês digitem no site, bota lá enfim, sim ou se não, se você que está aqui comigo nesse momento se considera um empreendedor, tá? A inteligência artificial vai começar a rodar, quando terminar o loading, vai aparecer para a gente o resultado da pesquisa. Então digita aí. Tchan. Olha aí, 37% das pessoas só disseram a verdade. Aí nosso amigo aqui está bastante boquiaberto com vocês. Ou seja, vocês que estão aqui comigo têm muito potencial para ser um Pinóquio. Mas é evidente que isso é uma brincadeira, né, pessoal? Mas não brincadeira sob o ponto de vista do que nós vamos fazer daqui para frente também. Quem aqui é da minha idade, eu imagino que até quem não seja também deve conhecer o filme Matrix, né? Nosso personagem Neo, em algum momento, ele tem que fazer uma escolha entre tomar a pílula vermelha, que ele vai adentrar para dentro da temática da Matrix, ou tomar uma pílula azul, que ele vai acordar feliz e alegre na sua cama. E aí, novamente, eu vou pedir para que vocês, a partir de agora, olhem para a pílula que vocês querem. Se vocês escolherem olhar para a pílula vermelha, eu vou continuar falando sobre empreendedorismo. Se vocês não quiserem, a gente vai ver um videozinho dos ursinhos carinhosos para ficar feliz aqui durante a nossa apresentação. Então, vamos lá. Basta olhar. Quem quiser também pode digitar aí para a gente ver. E foi, muito bem, muito bem. Então vamos falar aqui sobre empreendedorismo, já que todo mundo está afim. Vamos dar tchau para os nossos ursinhos carinhosos, não vai ser hoje que a gente vai falar com eles. E vamos, né, deixar de brincadeira e começar a falar sério nessa história, mas o mais descontraído possível. Então, galera, o que é esse bendito empreendedorismo, né? Essa palavrinha nova aí. Eu tentei, na verdade, com ela assimilar duas palavras, acho que ficaram bem óbvias, que é aprender com empreendedorismo, né? E elas são muito ligadas, né? O empreendedor ele precisa ter muito apego, né, ao aprendizado, apelo a sempre estar aprendendo, e eu acho que no nosso dia a dia, enquanto pessoas que aprendem, a gente pode adicionar aspectos muito relacionados ao empreendedorismo no nosso aprendizado. Em resumo, seria você ser um empreendedor do seu aprendizado, joguinho de palavras aí, para que a gente trate daqui para frente, né? Mas especificamente, o que está por detrás desse empreendedorismo? São 3 tópicos, tá, pessoal? A gente vai entender um pouquinho do nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona, em relação à forma como nós aprendemos, ou seja, quais são os gatilhos, um pouquinho da fisiologia, não é nada complexo, só para você entender, né, de uma forma bastante leve, bastante sutil, como é que o seu cérebro funciona durante o aprendizado.
A gente também vai falar sobre uma coisinha chamada gestão do conhecimento, como lá no início a Raquel me apresentou, foi uma área onde eu me apliquei no mestrado. E, por fim, a gente vai falar sobre processo criativo, que é uma temática que eu sempre gostei de estudar, faz parte aí do meu dia a dia de leituras por prazer, e eu acho que está bastante conectado aí, tanto a ser empreendedor, quanto a ser um aprendedor, né? Então vamos lá, vamos falar do cérebro, essa maquininha excelente, fantástica, que nos faz estar aqui nesse momento entendendo tudo o que está acontecendo. Nosso carinha cérebro, a gente pode dividi-lo, tá? Isso aqui é de uma forma bem senso comum, tá? A gente pode estar dividindo ele em duas partes. Na primeira parte, a gente pode falar que é o modo focado do nosso cérebro. O modo focado é o que nós, você e eu estamos usando nesse momento. Enquanto eu estou falando, você está me ouvindo, você está vendo a imagem que está sendo projetada, você consegue ler o conjunto de letras que estão aí formando algumas palavras, ou seja, é o nosso repertório que está ali dentro do nosso modo de atenção neste momento, né? Enquanto eu estou falando com vocês, por exemplo, vocês não estão observando a respiração, estão observando agora porque eu toquei nesse assunto, vocês não estão observando como está a postura sua na cadeira, você está observando agora porque eu falei, ou seja, tudo que eu lhe chame a atenção vai passar a estar dentro do seu modo focado, né? Ou seja, tudo que está acontecendo ao seu redor, que você está conseguindo mapear, é uma parte que está ligada ali à parte frontal do cérebro, né? Os chamados córtex pré-frontal. No meu caso aqui, você pode ver no vídeo aí que é muito bem definido, é o que a gente chama de alongamento de córtex pré-frontal, não é calvície, né? É só uma condição genética de quem gosta muito de aprender, como é o meu caso. E o modo focado é o seguinte, ele se assemelha muito com essa maquininha que talvez muitos de vocês estejam usando, que é o computador, e o que vai acontecer se eu puxar a tomada do seu computador e ele não tiver bateria, é que ele vai desligar e tudo que você estava trabalhando vai ser perdido ali, né? Então, o nosso modo focado ele é como se fosse uma memória RAM. A gente processa tudo ali ao mesmo tempo, só que sem passar pelo processo de consolidação do conhecimento, que é algo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Costuma acontecer, né, no caso desse modo focado, que a gente tem situações e substâncias inibidoras, tá? Um dos inibidores é o álcool. E aí talvez você esteja pensando comigo, mas Rodrigo, quando eu bebo, tomo uma, eu fico meio alegre, na verdade eu fico desinibido. Isso talvez é o reflexo de como a gente interpreta, mas do ponto de vista fisiológico, o álcool ele é um inibidor, porque enquanto você está sóbrio, você não faria coisas que faria bêbado. Ou seja, o álcool ele inibe a ação do seu córtex pré-frontal, uma região do seu cérebro que é capaz de ser racional, de entender o que é certo, o que é errado, né? Então, ela, ao inibir a ação dessa parte do seu cérebro, você acaba fazendo coisas que normalmente não faria, tá? Então, vamos supor que você está numa balada, chega lá e vê uma pessoa que esteticamente não te chama muita atenção, mas goles e goles de álcool vem e a pessoa vai ficando simpática, a beleza dela vai se modificando de acordo com o percentual de álcool que você está colocando no seu corpo, e acaba acontecendo de você se aproximar e no outro dia bate a velha ressaca moral porque você acabou ficando com alguém que em condições normais não ficaria porque foi inibida pela ação do álcool no seu cérebro, é o que acontece. E o outro ponto também é a paixão, que ela tem uma ação muito parecida com o álcool, né? Quando a gente está apaixonado por alguém ou por algo, a gente tende a fazer coisas que num momento normal não faria. Eu, por exemplo, nada contra, evidentemente, mas eu não sou um grande apreciador da música funk, sou um cara mais ligado ao rock. Mas por causa de paixões que eu já tive que eram fanáticas por funk, eu já tive num baile funk, em festas que tocavam, sem problema nenhum, inclusive dançando, porque a paixão inibia o meu córtex pré-frontal de me impedir de fazer ou de dançar uma música que no dia a dia comum eu não gosto tanto, né? Então, fica aí entendido, né, que, na verdade, as nossas decisões ali nesse modo focado, elas são alteradas por situações
específicas, né? E aqui, lógico, tirando da brincadeira agora, o que eu quero dizer com isso? E quando você toma decisão, se você tiver psicologicamente abalado por alguma circunstância, é bem provável que você tome uma decisão que numa situação normal você não faria. Então, se você está com raiva, está com ódio, está apaixonado, como a gente disse, todas essas características psicológicas vão afetar o seu cérebro e você não tomaria a decisão que, de repente, com a cabeça fria, você tomaria. Então, fica aí uma dica. Se ficou ali um pouquinho alterado em relação ao teu estado normal, não é o melhor momento para tomar decisões, sejam elas do ponto de vista pessoal ou profissional. Show, galera. Então, também outra coisa que acontece, não é um problema no meu computador nem no seu, fique tranquilo. Eu só quis trazer aqui a ideia da tela azul do Windows. Normalmente ela acontece, ela vem quando o computador passa por uma pane no sistema de memória, porque o nosso cérebro também ele passa por isso. Sabe quando dá aquele apagão, a gente perde força, não se lembra mais? É porque o modo focado nosso ele está sobrecarregado. Então, sempre de vez em quando é bom dar uma reiniciada e nosso organismo, né, humano faz isso por meio do sono. Então aquela velha e boa noite de sono é importante para que a gente possa estabelecer um bom funcionamento cerebral. Show? Então passamos do modo focado para o segundo modo difuso. É um modo que se parece com o HD do seu computador. Aqui sim, independente de energia ou não, se você conseguir armazenar determinado conhecimento nessa tua área do cérebro, ela vai conseguir ser captada quando necessário. Então, você, de repente, agora não estava nem pensando na casa que você morou enquanto era criança, mas quando eu trago esse ponto de vista à tona, você começa a se lembrar, resgatar memórias, talvez memórias de comida, memórias de cheiro, memória de amigos e brincadeiras, de pessoas da sua família que conviveram com você na sua casa lá na infância, às vezes memórias ruins, memórias agradáveis, mas enfim, isso nos mostra que a gente é capaz de armazenar conteúdo assim como um HD o faz, né? E traduzindo, pessoal, nessa história de modo difuso, modo focado, eu poderia muito bem dizer que é basicamente o nosso modo consciente, que nós estamos aqui agora presentes, e o nosso modo inconsciente, que eles trabalham em conjunto, ainda que a gente não perceba. Na questão da memória, né, ou seja, é importante no aprendizado, ou seja, no contexto aqui do nosso aprendedorismo, entender esse ciclo da memória. Ou seja, lá no modo focado, a gente tem o que chamamos de memória de curto prazo. Então, vamos supor que eu diga para vocês um número de telefone que é 3342-2216. E se vocês nunca ouviram falar desse telefone, para continuar lembrando, é muito comum que você vai ficar repetindo, tá? Vai repetir o número, repetir até que você faça o uso, que você precisa desse telefone, e do nada, como você não precisa mais, você vai esquecer. Ou seja, você não levou essa memória de curto prazo para a memória de longo prazo, principalmente pelo mecanismo da repetição, que ele não é bom para memorizar, tá? Ficar repetindo é semelhante a você construir uma parede tecendo tijolo sem esperar que o cimento seque, entende? A parede fica fragilizada. Então, o espaço temporal ele é importante na consolidação da memória. Então, se você viu um conteúdo agora, daqui a 2 horas, 3 horas, você pode retomar esse conteúdo. Antes de dormir, você retoma esse conteúdo. É muito melhor, é muito mais eficaz para o seu aprendizado do que você tentar um método de repetição, que a gente, infelizmente, é muito levado a fazer isso no nosso ensino tradicional, e tão logo a gente passa pela prova, tire a nota para passar de ano, a gente esquece todo aquele conteúdo, porque ele não teve uma aplicação prática, né? É o que a gente vai tentar levar vocês a se conscientizar agora, para que isso não aconteça mais. Então, galera, quando a gente leva uma memória lá para o longo prazo, por exemplo, uma memória importante da infância, uma memória legal, amigos legais que a gente teve, brincadeiras que a gente passou e coisas ruins também, como são os traumas, a gente leva isso para lá porque ela nos impactou de alguma forma. E aí, para que aquele conhecimento ele consiga de fato ser bem consolidado, a gente precisa reativá-lo, né? E daí a ideia do espaçamento temporal para aprender. Então, você aprendeu agora que 2 mais 2 é 4. Logicamente que esse é um exemplo muito banal,
mas para alguém que tem um contato inicial com algum conteúdo específico, se daqui a 3 horas você tentar reconsolidar, reativar o conhecimento de que 2 mais 2 é 4, ele vai melhorar muito o processo de memorização daquilo e, consequentemente, melhorar o seu aprendizado. É essa a ideia do que nós estamos colocando aqui. E só para vocês terem ideia de como é que esses dois modos, né, o modo inconsciente e o consciente, eles trabalham de forma interessante, quem já passou por isso aqui de você estar tentando se lembrar de alguma coisa, vamos supor que saiu um filme novo no cinema, que você gostou muito, adorou o ator que fez aquele filme, está tentando numa discussão com os amigos lembrar o nome daquele ator, vem todas as cenas, todas as imagens, o nome do filme, o cenário, etc., mas o nome não vem. E aí você desiste, não quero mais saber do nome desse ator, e vocês e seus amigos tomam um rumo para outra conversa, e aí, né, naquela história parece que o cara do MIB veio e realmente aplicou ali aquele dispositivo que apaga a sua memória, realmente você não consegue se lembrar de nada, e lá na frente, quando vocês estão falando de outra coisa, vem o nome do ator na sua cabeça, né? Isso foi o seguinte, você, embora tenha desistido dentro do seu modo focado de trazer aquela memória à tona, né, o nome daquele ator de um filme que você gostou, você desistiu daquilo, ou seja, seu modo focado parou de pensar naquele problema, mas o padrão mental ele se repete no inconsciente. Então, lá no inconsciente, ou seja, você não faz a menor ideia, mas seu cérebro está trabalhando em busca daquele problema que não foi resolvido. E quando ele acha, ele conecta todo o cenário que você construiu, do nome do filme, das cenas, do ator atuando. Quando ele consegue chegar na caixinha, qual é o nome do ator, ele manda lá para o seu modo focado, o nome do ator é aquele cara. E aí você, me lembrei, é o famoso estalo que dá. Isso acontece muito comum aí no nosso dia a dia com várias outras coisas, né? Agora, pessoal, passado aí essa visão bem rasteira, bem singela do funcionamento do cérebro, que é uma máquina muito mais complexa do que a gente viu até aqui agora, deixa eu só tomar uma aguinha. A gente vai falar agora de gestão do conhecimento, tá? Essa é uma disciplina, como eu disse para vocês, que eu pude trabalhar no meu mestrado, eu tive contato com esse livro, A Organização do Conhecimento, de um ator coreano chamado Shun Wei-Shu. Muito também, você vai encontrar muitas traduções dele apenas como Shu, que fica aqui a sugestão de vocês. É um livro bastante interessante, que ele tenta consolidar a organização do conhecimento. Aqui não é a organização enquanto entidade, mas o verbo organizar, ou seja, como o conhecimento ele se estrutura, né? E ele divide, esse autor, ele divide a construção do conhecimento, na verdade, a organização do conhecimento em 3 etapas, né? 3 degraus, vamos dizer assim. O ator chama de busca de significado, construção de conhecimento e tomada de decisão. Essas seriam as 3 trajetórias de construção da organização do conhecimento, tá? Aí eu trouxe palavrinhas que possam, de repente, remeter a um entendimento mais direto do que seria. Na busca de significado, eu, Rodrigo, chamo de contextualização. É quando você, para entender determinado aspecto, você precisa estar contextualizado com o meio em que aquilo está acontecendo, aquilo está se dando, tá? O segundo passo, que é a construção do conhecimento, eu, Rodrigo, chamo de conexão. Ou seja, você se contextualizou, aí quando aquilo fez algum sentido para vocês, né, que é a busca do significado, você faz a conexão com algum conhecimento seu pré-existente. E aí você acaba construindo conhecimento. Quando você constrói esse conhecimento, você consegue tomar a decisão, que no meu exemplo aqui eu chamo de aplicação. Então vamos ver aqui num exemplo prático isso, tá bom? Eu quero desafiar vocês novamente, então vamos lá, se preparem aí. Quem souber a resposta, escreve aí no chat, que a gente vai estar aqui junto com vocês, dando uma olhada, interagindo. Eis o desafio. Qual é a diferença, pessoal, entre adjunto adnominal e complemento nominal? E é muito comum que nessa hora o grilo comece a cantar, porque ninguém se lembra disso. Se é o caso de vocês, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais simples. Em 7 segundos,
qual é o nome dos 7 anões? Talvez ainda assim muita gente tenha dificuldade, eu vou tentar facilitar um pouquinho mais para vocês. Eu vou botar aqui a imagem dos 7 anões, vamos ver se facilita, né? Vai escrevendo aí no chat comigo. Quem é o primeiro? Nosso amigo Dunga. Ao lado do Dunga nós temos o Atim. Ao lado do Atim, nosso amigo Dengoso. Esse aqui é fácil, né? Nosso amigo Sonolento Soneca. O Feliz. Lá embaixo, nosso amigo Messi. E o mais fácil de todos, nosso sempre e querido amigo Anão Zangado. E aí, pessoal, pergunto para vocês, talvez ao ver a imagem, é bem provável que vocês foram lembrando, e pelo que a gente está vendo no chat aqui, vocês também estão conseguindo identificar de fato. Por que a gente consegue lembrar do nome dos anões e não consegue se lembrar da diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? A provável resposta, a menos que a gente tenha aqui pessoas ligadas aí à língua portuguesa, que trabalham no dia a dia, que às vezes vivem aquilo, vivenciam aquilo, mas o público comum normalmente não sabe mesmo. E eles não sabem porque a gente decorou, mas não aprendeu, né? E decorar é naquele sentido do que eu estava conversando com vocês. A gente estuda um conteúdo para utilizar simplesmente para poder passar numa prova e não ter uma relação um pouco mais íntima com aquele conteúdo, diferentemente do que ocorre com a história da Branca de Neve e dos 7 Anões, né? Ou seja, quando a gente provavelmente teve contato com essa história, ou é pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pela irmã que contava aquela história num livro, para quem é um pouquinho mais adulto, que tínhamos essas manias, espero que ainda seja conservado isso. Às vezes é ouvindo a história de alguém contando, às vezes é vendo o próprio desenho, né? Então, a tendência aí do setor de mídia é reproduzir essas personagens tal qual a gente está vendo aqui, ou pelo menos de uma forma similar. Então, a gente construiu na nossa cabeça a narrativa da história dos 7 anões. Então, ainda que de pronto não saia o nome, quando você vai vendo ali características, você já consegue identificar aquela personagem com determinado nome da história, caso você conheça, evidentemente, né? E aí eu queria fazer mais uma pergunta. Se esse emoji fosse um anão, que anão ele seria, tá? Aqui, obviamente, eu pus um emoji de propósito que ele gera uma confusão. Então, escreve aí no chat. Que anão esse emoji seria, na sua opinião? Aqui, no nosso caso, seria o anão dengoso, né? E a maioria das pessoas acertam, às vezes se confunde com feliz. Mas qual que é a ideia que eu trago aqui para vocês em relação a essa questão da gestão do conhecimento? É porque, se a gente jogar lá no framework do Shu, a gente consegue exatamente entender o que aconteceu. Vocês só conseguiram dizer que esse emoji era um anão dengoso porque antes eu trouxe para vocês esse embasamento, ou seja, eu contextualizei. Galera, eu acabei de falar sobre a Branca de Neve, e estou mostrando um emoji envergonhado e perguntando para você que anão seria. Ou seja, vocês estavam contextualizados com a história da Branca de Neve. Consequentemente, vocês fizeram uma conexão. Ou seja, qual é a relação entre Branca de Neve e esse emoji na situação que foi colocada? E aí vem a tomada de decisão, que quer dizer que era o anão dengoso. Então, a gente fecha aí este ciclo. Você pode ficar muito feliz, pode celebrar como nosso amigo Jim Carrey, que o seu cérebro realmente é muito incrível. A gente não faz às vezes não faz a menor ideia do quão legal é essa máquina que nós temos aí carregando as nossas cabeças. Eu quero aqui abrir um parênteses para explicar um pouquinho a nossa diferença em relação às máquinas, né? Ambos, nós humanos e máquinas, nós somos uma UL, né? Qual é a diferença? O humano é uma unidade lúdica, e a máquina, uma unidade lógica, né? Ou seja, nós nos portamos mais pelo lúdico, pela imaginação, pelo que é mais abstrato, e a máquina, evidentemente, ela precisaria de ter uma relação causa-efeito muito lógica, né? Que tem algum conhecimento prévio construído para que ela possa tomar uma decisão. Então, provavelmente ela seria incapaz, a depender, lógico, de um modelo talvez de inteligência artificial, que ela dissesse que aquele emoji era o anão dengoso, sem ter nenhum tipo de contexto por trás. Ok? Fecha parênteses.
E agora a gente vai falar do processo criativo, que é também uma área que eu gosto bastante de falar. Processo criativo, pessoal, é o seguinte, eu vou trazer aqui algo não tão novo, é um livrinho de 1926 chamado A Arte do Pensamento, do Wallace, tá? Ele propõe um framework para o processo criativo divididos em 4 etapas. Etapa 1, preparação. Etapa 2, incubação. Etapa 3, iluminação. Etapa 4, verificação. A gente vai ver aqui já já um entendimento sobre cada uma delas. Vamos começar pela nossa amiga preparação. Bom, etapa de preparação é quando a gente recebe um problema, acessa um repertório e começa a pesquisar a respeito daquilo. O que eu quero dizer? A gente está diante de um problema, a gente vai acessar o nosso repertório, a nossa bagagem de conhecimento sobre como abordar aquele problema, e se não for suficiente o que a gente sabe, nós vamos cair na pesquisa para poder tomar decisões. Me dá um exemplo prático, Rodrigo. Dou sim. A preparação seria o nosso encontro com o problema, né? Ou seja, é a primeira parte do processo criativo, e como eu disse, eu ia dar um exemplo, né? Quem aqui, eu sou fã dessa série, Dr. House, né? Ela se modula muito dentro disso, sempre é um problema para os quais os médicos envolvidos, inclusive o House, não tem uma resposta direta, eles começam um processo de investigação, de abrir várias possíveis respostas para aquele problema, até que alguma coisa se conecta, o House tem um gatilho, um estalo, e consegue tomar a decisão ali de entendimento a respeito daquilo, que a gente também vê no caso do Sherlock Holmes, né? Normalmente ele tem um encontro com o problema, se afasta um pouquinho do problema, até que a solução venha, normalmente por um acaso aí de conexões entre o que ele sabe com a realidade também que é pesquisada. Show? Incubação, segunda etapa aí do nosso processo de incubação. É o seguinte, galera, basicamente assim, a gente tem um processo abstrato, né, na incubação, e exige um afastamento do problema, tá? Então, vamos lembrar aí dos exemplos que nós trouxemos agora, né? O House, normalmente ele tem um entendimento de ter uma solução criativa, né? Numa etapa quando ele se afasta, às vezes ele está jogando golfe, às vezes ele está conversando com um amigo, está mexendo numa bolinha, e do nada as coisas num plano abstrato, elas fazem sentido, né? Então é mais ou menos esse comparativo aqui, talvez o cérebro tivesse que estar numa outra vertente, né? Mas na superfície a gente tem o nosso modo focado, né? E lá embaixo, no abstrato, a gente tem nosso modo difuso. Então a incubação seria a combinação inconsciente dos atributos que vão resolver um problema, né? Ou seja, se você tem o seu repertório, não é suficiente, ou às vezes você não conseguiu acessá-lo de modo instantâneo, é preciso um tempo de incubação para que aquela situação venha a ser resolvida de fato. Passada a preparação, incubação, vamos para a terceira etapa, iluminação. Quem é um pouquinho mais velho como eu vai se lembrar que antigamente, quando a gente tirava foto, era preciso um processo de espera, de paciência, porque a gente tinha filmes de fato, né, e o negativo ele tinha que ser levado a um profissional para que ele fizesse a revelação da foto, né? Então a iluminação seria a revelação da combinação, ou seja, aquele processo anterior, né, ali que a gente teve a incubação da ideia, quando a gente consegue combinar, de fato, inconscientemente, vem a iluminação, ou seja, o estalo, agora sei o que é. Então é como se fosse uma foto, né, que está ali no negativo, que a gente ainda não faz a menor ideia do que vai ser. Quando ela é revelada, de fato ela se apresenta para a gente. Um outro exemplo também seria aqui, quem nunca passou por um exame deste de vista, e você vai lá, o oftalmologista coloca esse aparelho na sua cara e vai mudando de lente e vai perguntando, tá boa, tá melhor assim, essa ou aquela, e etc. No momento que você acha a lente certa, você tem a iluminação, ou seja, você consegue enxergar de fato uma solução para aquilo. Show? Então passamos por preparação, incubação, iluminação e última etapa, verificação, que nada mais é, pessoal, do que botar em teste todo o processo anterior, né? Seu encontro com o problema, você passou pela incubação,
ver a iluminação, ou seja, algo que possa solucionar um problema, e a coragem para testar, que de fato é como vai representar aqui nosso amigo tentando fazer uma massa, que é a coragem realmente de testar a sua solução, ainda que você possa ter a sua mão esmagada, que é o caso aqui do nosso GIF que passa neste momento. Show! Então, galera, toma aí uma aguinha, como eu vou fazer agora, dá uma respirada. Pega aí um caderninho que a gente vai passar por uma série de dicas para entender como é que a gente pode usufruir melhor desse maquinário tão especial que é o nosso cérebro, gestão do conhecimento e também esse processo criativo. Então vamos lá. Primeira delas, seja muito absorvedor. Mais uma palavrinha nova, né? A cantora Isa copiou de mim, porque ela tem uma música que chama Observar e Absorver, e muito antes dela eu tinha feito esse slide, então eu digo que ela me copiou aí, mas é só uma brincadeira. Mas é isso, é a ideia do olhar, de observar e de absorver muito o que o ambiente te diz, tá? Bom, se a gente quer estar falando de aprendizado, de empreendedorismo, de empreender no aprendizado, é muito importante a gente entender como é que nosso mecanismo, né, de aprendizado, que é o cérebro, ele se recupera, né? Então, quando você quer aprender alguma coisa, o processo de revisão ele é interessante que seja feito, e uma dica é que ele seja feito antes de dormir, tá? Principalmente o pessoal que vai estudar para a prova e etc. Quando você revisa ali e vai dormir, o padrão cerebral que estava sendo colocado ali enquanto você estava revisando, ele é repetido durante o sono. Então, às vezes costuma até acontecer de você sonhar com a prova, sonhar com uma solução, acordar e de repente ter a solução para um problema. Então, vale a pena aí seguir essa dica. Se você quiser aprender algo novo, o melhor horário, biologicamente falando, seria ao acordar, porque você acorda com os padrões cerebrais todos limpos, vamos dizer assim. Então, acordou, procure estudar. Porque se você abrir o WhatsApp, ligar a TV, enfim, mexer no celular, você vai começar padrões, né, que vão lhe trazer preocupação, ansiedade, etc. E isso acaba implementando aí alguma coisa negativa no seu aprendizado. Então, logo que acordar, padrões mentais ali bem limpos, né, bem clean, você tem o melhor momento para poder emplacar aí seu aprendizado. Se você tem dificuldade de acordar, deixe um copo de água ao lado da cama e beba assim que acordar. Durante o sono a gente perde muito líquido, né? Então nossos órgãos eles tendem a reservar a energia ali em relação ao líquido que é perdido, né? Então quando você toma água é como se todos os seus órgãos se acordassem ao mesmo tempo e dissessem, opa, tem água aqui, vou acordar logo para poder absorver, já que eu estou muito tempo sem tomar água. Então isso gera um despertar do seu corpo, então vale a pena aí. Quem tem dificuldade para acordar, uma aguinha do lado, faz bem. Quinta dica, seu cérebro descansa enquanto você faz exercício, né? Então, enquanto está pesado ali, tá complicado chegar numa solução, uma boa forma de desopilar a cabeça é atividade física, que ela vai poder fazer uma repaginação, um revigoramento do seu cérebro, né? Para que você possa cair melhor depois dentro daquele problema que te impacta. Aproveite estímulos corporais, nesse aqui eu brinco muito que às vezes quando eu quero lembrar de uma coisa, né, eu amarro um sapato no outro, para que toda vez que minhas pernas deem um puxão ali, eu consiga me lembrar daquela coisa, né? Então, tem vários estímulos corporais que a gente pode aprender, como ir ao banheiro, né, são estímulos fisiológicos. Então, toda vez que eu for ao banheiro, vou me alongar, toda vez que eu for ao banheiro, eu vou tomar uma água, toda vez que eu for ao banheiro, eu vou me lembrar de alguma atividade específica, né, que aqui, como é um estímulo fisiológico, ou seja, ele vai acontecer ao longo dos dias e ao longo do dia, sempre é importante para que você possa lembrar daquilo, né? Então, estímulos visuais, então mentaliza que você, quando ligar a chave do carro, vai se lembrar de comprar um remédio, de ir ao supermercado, de ligar para alguma pessoa. Quando você pisar no degrau do ônibus que você pega, você vai se lembrar de algum conceito, de algum aprendizado específico, né? Esses estímulos visuais, então quando você se vê
aquela pessoa linda, maravilhosa, você vai se lembrar de alguma coisa também. Então aproveite aí esse lado lúdico do cérebro, que ele é muito importante. E para a gente finalizar, vai aqui a última dica, tá, pessoal? Então, tchan-tchararã, anotem aí, anotem. Eu queria trazer essa personagem aqui, muitos devem conhecer, é o Papa João Paulo II. E eu trouxe aqui não por questões religiosas, mas por uma história que se dizem dele, que eu confesso que eu não sei se é verídica de fato, mas já ouvi de muitas pessoas próximas aí da religião, que de fato era assim. Que o livro de cabeceira do Papa era um livro do Nietzsche chamado O Anticristo, tá? Então, o Papa era alguém da religião, né, um líder da religião cristã, que tinha como livro de cabeceira um filósofo que era totalmente contrário aos preceitos cristãos. Ou seja, seria parecido se eu, Rodrigo, lesse um livro como fazer um coque samurai. Então, não faz o menor sentido de conexão entre as duas vidas, né? Eu, com todo esse meu cabelo caindo aos olhos, ler um livro como fazer um coque samurai não faz o maior sentido, mas faz por outra vertente. É que o pensamento divergente, ele é enriquecedor. Então, quando eu me proponho a conversar, dialogar com quem pensa diferente de mim, eu consigo reforçar os meus pontos positivos a respeito daquele determinado pensamento e também eu me abro para aprender coisas novas sobre o que aquela pessoa ou aquele assunto diferente do que eu estou lidando no dia a dia pode vir me trazer. Então, se você está acostumado só a ler sobre livros de startup e inovação, leia a revista Capricho, assista o canal do Boi, coisas bem aleatórias que de repente lá você tenha várias ideias interessantes aí para o dia a dia do seu negócio, né? E uma frasezinha que eu gosto muito de dizer é que assim, né, o trabalho duro ele ganha do talento quando o talento não trabalha duro. E aí, assim, sem me colocar aqui em partidarismos de esporte, vamos dizer assim, né? Mas podemos pegar. Eu lembro que o grande atleta do meu período era o Ronaldo Fenômeno, que hoje não é tão exemplo assim de atleta, mas realmente era um cara que trabalhava muito duro, apesar de ter talento, né? E recentemente aí a gente vê o quanto o Neymar foi displicente em alguns momentos, apesar de ser um jogador talentosíssimo, né? Então, não basta ter talento, aquele que trabalha duro normalmente pode ter resultados melhores do que aqueles que têm talento e não se aplicam muito a trabalhar. Show? Essa é a ideia, pessoal. Fica aqui o meu agradecimento por você que estava até esse momento. Eu espero aí que você tenha aprendido mecanismos para melhorar a sua forma de empreender, né, no seu aprendizado do dia a dia. Fica aqui o registro aí do meu abraço, que você siga aí aproveitando esse evento empreendendo muito no seu aprendizado daqui para frente, que isso é bastante importante, tá certo? Um grande abraço e até mais.